Aprovou a reforma? No dia seguinte, tributária começa a entrar aqui, Pacto Federativo começa a entrar no Senado, choque de energia barata nós estamos soltando, PIS, PASEP de um lado, vamos começar a botar para andar, porque está todo mundo trabalhando esse tempo inteiro, não tem ninguém parado. E eu não vou dizer que está parado é o Congresso. Eu não vou dizer isso. Eu estou dizendo que nós estamos andando, estamos tentando, mas sem essa nenhuma outra desentope. Porque sem essa não tem horizonte de investimento. O que adianta tentar vender coisas? O que adianta? Agora mesmo, nós estamos tentando vender, a razão pela qual, inclusive, eu ia ter que sair mais cedo, é que eu estou indo de ministro em ministro no Supremo Tribunal Federal. Porque isso é o seguinte, na hora que entram 80 empresas, competem, depois cai para 20, depois cai para 3, uma oferece 8,2 bilhões, 8,4, outra 8,6 bilhões, o TCU sabendo, tudo sendo anunciado para todo mundo, na hora que o sujeito interno o dinheiro vai comprar, não entra. Isso é o seguinte, esse povo não gosta de mercados. Eu não sei se eu devo investir. Aí uma holandesa desiste da Braskem, a outra desiste não sei quem. Aí você pergunta o seguinte, por que o Brasil, que é tão rico em recursos, é a 8ª economia do mundo, por que ele é pobre? Porque ele é a 130ª. Ele é hostil a negócios. Ele não é um bom ambiente de negócio. Ele é contra emprego, ele é contra investimento, ele é contra o choque da energia barata. Eu quero dar um choque da energia barata. A Petrobras está vendendo um ativo chamado TAG. Ela vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai reforçar, na hora que ela vende isso, que não é o core business dela, o coração do negócio dela é tirar petróleo do fundo do mar. Aí ela quer vender isso para pegar dinheiro e tirar petróleo. Antes que o petróleo seja inútil, porque daqui a 20 anos a energia elétrica acabou. Ou você transforma esse óleo. E tem um Oriente Médio embaixo do Brasil. Eles dizem que é um Oriente Médio, está embaixo esperando a gente. Então fura esse troço logo, a sessão onerosa está parada há 5 anos, fizemos em 3 meses. Fura esse troço logo, tira esse petróleo logo, descentraliza para estados e municípios, vira educação, deixa o investimento privado vir ajudar a infraestrutura. Ah, o chinês quer fazer uma ferrovia, deixa fazer. O chinês vai botar a ferrovia nas costas e vai sair correndo se brigar com a gente? Não vai, deixa o chinês entrar também, deixa o americano vir ajudar, paga imposto, melhora a infraestrutura brasileira, derruba o custo do Brasil. Isso é que é investimento, emprego e renda na veia. Nós precisamos fazer isso. O país mais rico do mundo, que era os Estados Unidos, não tem. Cadê a Estados Unidos Obras? Não tem esse troço lá. Cadê a Petro United States? Não tem esse troço lá. Tem 60 bandeiras tirando petróleo, todo mundo pagando imposto, todo mundo gerando emprego, todo mundo competindo para botar energia barata na casa dos americanos. Então nós precisamos fazer isso, nós estamos tentando fazer isso. Eu diria que os governos que passaram, e eu incluo aqui o governo de esquerda, é claro, incluindo aí o FHC, que isso vem desde a época dele, não tiveram a coragem que o governo Bolsonaro hoje está tendo de implementar uma grande reforma nesse país. E através do senhor essa reforma está sendo implementada e a gente não vê outra saída senão para que ela aconteça. E tenho certeza que aqueles que votarem contra é que dessa vez vão ficar mal vistos com toda a população que lá fora está. O senhor hoje aqui deu mais uma vez uma aula de economia, sobre a questão da reforma da Previdência, sobre a questão da reforma tributária. Falou da necessidade real de se fazer a reforma. Falou que os benefícios podem não ser mais recebidos, não só por aqueles que já hoje recebem, como aqueles que estão no mercado de trabalho, inclusive a nossa juventude que lá na frente vai entrar no mercado de trabalho. Falou que o país precisa ganhar confiança dos investidores, esses investidores precisam vir para cá, que precisam gerar emprego e gerar renda para a nossa população. Eu não acredito que ninguém consiga entender isso ou faz que não entende. Falou da reforma tributária, que precisa desonerar principalmente os pobres dos grandes impostos que a gente paga nesse país. Inclusive, sugerindo que deva-se também, como um colega ainda há pouco falou, empresário aqui, que temos que desonerar, inclusive também os pequenos e médios empresários desse país que se sentem sufocados, que são os que geram maior quantidade de emprego para a população brasileira. O senhor explicou tudo isso de uma forma simples e direta para todos entenderem. Eu não acredito que tenham pessoas que não queiram entender. Ou será possível que a gente vai ter que voltar ao jardim da infância, senhor ministro? E o senhor terá que vir com cartazes para cá para desenhar que é necessária a reforma da Previdência? Isso será um absurdo. Isso será um absurdo, não tenho a menor dúvida. Teve deputados aqui que falou que o governo não teve projeto, que não teve nenhum posicionamento estrutural. As reformas
A reforma da Previdência, a reforma tributária, o Pacto Federativo, são verdadeiras posições do governo federal para que a gente possa realmente começar a mudar esse país. Então, parabéns mais uma vez pelo seu posicionamento perante a Câmara dos Deputados, pela aula que o senhor dá e só não enxerga quem não quer enxergar. O povo brasileiro sabe que a reforma é necessária e ela vai acontecer. Mudança cultural, por isso que os novos estão bem-vindos aí, porque a mudança é cultural. Todo mundo que estava pendurado no Estado, o Estado quebrou. Então nós vamos deixar só os pobres. Tem que haver um desmame dos privilegiados. Por isso que essas máquinas de transferência perversa têm que ser desmontadas, porque tem que desmamar os privilégios. Os pobres, sim, o Estado ainda tem dinheiro para eles, mas não tem para os abusos, não tem para subsídio para empresário, bolsa empresário feita existia, não pode ter isso, não pode ter isso. O meu xará, falando sobre o sistema financeiro e taxas de juros, sim, de novo, é um Banco Central que cuida disso, não é o Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia tem uma visão, conversa com o Banco Central regularmente, e primeiro entrou a empresa simples de crédito. Então, qualquer pessoa já pode dar empréstimo. Então, nas pequenas comunidades, nas vizinhanças, tem sempre um cara que tem um pouco de dinheiro e ele já pode emprestar, e aí não tem esse juro de 100%, 200% de cheque especial, acabou esse negócio. Porque uma grande alegação, inclusive, tem uma enorme reforma de microeconômica, que são, por exemplo, o cadastro positivo, isso tudo, para dar informação para o banco. É claro, é um banco só no Brasil inteiro, ele precisa de muita informação mesmo. Mas que tal se tiver um cara lá na comunidade que conhece muito mais do que ele, todo mundo? Esse cara não vai precisar de cadastro positivo, ele convive com todo mundo, então ele vai emprestar 20% ao ano, em vez de 200% ao ano. Então essa centralização excessiva acaba também pesando para todo mundo. Então, a reforma, o sistema financeiro terá... Ninguém está comentando, eu estou respondendo, eu acho que senão não vai acabar nunca. Então, haverá um ataque às taxas de juros, sim, virá de todas as formas, virá de modalidades antigas, que era o fio do bigode. Quem fez esse programa foi o Guilherme Afif Domingos, que dizia o seguinte: o meu avô emprestava e vivia com todo mundo e era muito benquisto, e era muito mais barato que o dinheiro desses bancos. É o mesmo Guilherme Afif que criou o Simples para ajudar a pequena e média empresa, é o mesmo Guilherme Afif que agora está criando a empresa Simples de Crédito. Então nós estamos usando a experiência antiga, mas estamos usando também as fintechs, que são as novas tecnologias chegando também. Isso tudo para acabar com o monopólio no mercado de crédito, com os cartéis de mercado de crédito. E é uma agenda belíssima. Se conversar com o Roberto Campos, ele vai dar uma agenda belíssima de transformação no sistema financeiro. Ou a proposta de reforma tem por objetivo equilibrar as contas da Previdência, e nesse sentido a capitalização vai contra esse esforço, ou o governo assume que não quer mais Previdência Social no Brasil, que quer um sistema de poupança individualizada, ou seja, cada um por si, Deus por todos, e acaba-se com a Previdência Social brasileira. O que não é possível é dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, se for aprovada uma reforma da Previdência, ela pode ser aprovada sem capitalização, e aí ela deve contribuir para a melhora das contas públicas. Ela pode ser aprovada com uma capitalização parcial, e aí necessariamente ela vai trazer algum prejuízo para a arrecadação. Ou ela pode passar com essa proposta de capitalização total, ainda que se diga que é apenas para os jovens, embora, ministro, eu não vi na proposta qualquer limitação dessa nova forma de previdência, a capitalização, apenas para o primeiro emprego. Não vi qualquer menção na proposta que restringisse apenas ao primeiro emprego. Vi que é alternativa e que, uma vez feita a opção, é impossível retornar. Mas, salvo engano, na proposta não há qualquer limitação a que alguém que já está no mercado opte pela capitalização e, por isso, não possa voltar. Então, eu queria que Vossa Excelência esclarecesse isso, e também sobre o custo da transição para a capitalização. Qual é o custo disso efetivo? Nós sabemos que há um equacionamento político que precisa ser feito. Nós sabemos que, lamentavelmente, há aqueles que não mereceriam uma reforma da Previdência pela oposição irresponsável política que fazem nos seus estados, apesar de saberem da necessidade de uma reforma da Previdência, mas politicamente são irresponsáveis e fazem uma oposição.
Mas, apesar dessa irresponsabilidade política, dessa demagogia, bem lembrada, aliás, pelo deputado Silvio Costa Filho aqui, nós precisamos de verdade, muito mais verdade, menos demagogia. Nós sabemos que o melhor para o cidadão brasileiro é que essa reforma da Previdência saia de cima a baixo. E a gente sabe que para a União, para as contas da União, pouca diferença faz o déficit nos estados e nos municípios, a não ser em médio e longo prazo, porque logo aí adiante eles vêm aqui também pedir dinheiro. E, normalmente, os mais irresponsáveis acabam sendo os mais beneficiados e os responsáveis ficam para o fim da fila. Portanto, senhor ministro, nós gostaríamos aqui de fazer um apelo. Sabemos que a responsabilidade agora do Congresso, é dos deputados, é dos senadores, mas que o governo mantenha firme a sua disposição em defender que estados e municípios estejam incluídos para que quem seja grande vencedor mesmo, os cidadãos brasileiros como um todo. Aqui nesse Congresso a gente vê que todo mundo quer ser considerado especial. Categorias de todo lado vêm aqui pedir mais uma fatia do orçamento. Mas foram justamente essas fatias do orçamento que foram retiradas ano após ano, após ano, após ano, que fizeram chegar o Brasil a essa situação.